mais cedo de que toda atitude contra uma antidemocracia será considerada antidemocrática. Então, eles se vestem de uma embalagem de democracia, mas estão literalmente sendo totalitários quanto aos seus poderes. E o que vai acontecer? Então, muitas das vezes as pessoas querem uma bala de prata para poder solucionar uma ditadura, só que nós não estamos lutando contra um vampiro, contra um ser mitológico. Nós estamos lutando contra um ser poderosíssimo, real, que é o Estado, mas que é composto por pessoas. E somente pessoas podem derrubar outras pessoas. E por isso que, muitas das vezes, eu acredito que a conscientização de todas as classes, não somente a classe política, mas a classe jornalística, que está sendo muitas das vezes cúmplice dessa tirania, durante muito tempo, pelo menos foi. Claro, temos exceções como os senhores que estão aqui, mas a classe artística é cúmplice do que está acontecendo, porque apoiou abertamente, o Lula apoiou abertamente todas essas decisões que estão acontecendo, e agora a conta chega. O que vai acontecer hoje? É o Twitter, e a Polícia Federal está se prestando a um trabalho vergonhoso, tá? E eu hoje, inclusive, postei, olha, uma pessoa estuda durante anos para poder passar no concurso, é disciplinado quanto ao seu exercício físico, ele passa numa prova extremamente concorrida, para depois disso se prestar a ficar fiscalizando quem teve a ousadia, o crime de postar numa rede social. Ora, aí você me pergunta, o Alexandre de Moraes está, de fato, envergonhando a Polícia Federal? Sim, mas você só é envergonhado quando você também dá a condição disso. Por isso que eu acredito que em uma tirania, ela só é sustentada quando os homens corajosos se tornam covardes. É claro que eu não estou dizendo que é fácil tomar posições de coragem, até mesmo porque temos pais, mães, pessoas honradas que têm o seu ganha-pão ali na instituição. Mas, ora, será que não tem ninguém na Polícia Federal que vai se levantar contra isso, de ter literalmente aquilo que eles nos acusam, de uma polícia paralela para poder fiscalizar usuários que postaram numa rede social? Ou seja, em todos esses setores precisam de pessoas serem levantadas e se revoltarem contra o abuso de poder nessas instituições. Porque, como nós já vimos, pelos vazamentos de conversas entre os assessores do Alexandre de Moraes, nada é feito sozinho. Nem mesmo, muitas das vezes, o bem ele é feito sozinho e muito menos o mal é feito sozinho. Existem pessoas, é algo programado, planejado, há pessoas que estão ganhando com isso, e pode ter certeza que uma ditadura e uma tirania só é sustentada quando há um ecossistema inteiro que ou está ganhando com isso, ou é cúmplice disso, ou ambos. O Lula falou agora, eu não quero brigar com os Estados Unidos. Ô bebê, você não quer brigar com os Estados Unidos? Você não vai invadir Porto Rico, como o Maduro acabou de propor para você? Para tomar Porto Rico dos Estados Unidos? Até deu o nome do batalhão. Ô fanfarrão, você não responde, não fala nada, ô fanfarrão? Tá a nossa política externa, essa desgraça que tá aí. Uma vergonha. Não foi convidado para a posse do Trump. Você não vai ser convidado, vai ser convidado só para velório de ditador. Como você foi do Fidel Castro lá atrás, mas ninguém. Quem quer conversar contigo? Só ditadores do mundo todo. Zelensky acabou de dar uma no meio dele. Zelensky acabou de dar uma no meio da moleira, né? Meu pai falava pau na moleira. No meio da moleira tua. Você falou que ia resolver o problema da guerra tomando cerveja. Que vergonha falar isso aí. Eu detesto Lula, mas, pô, fico com vergonha, pô. Desce outra cerveja. Ele e o Putin tomando cerveja. Eu tive 3 horas conversando com o Putin. Algumas coisas eu posso falar, outras não. Mas é um cara diferente, pô. Não vou elogiá-lo nem criticá-lo. É o teu país. Eu fui lá atrás de fertilizantes para o nosso agro. Que se eu não fosse negociar, como a guerra estava na iminência de acontecer, não teria muito fertilizante aqui. É uma pergunta simples, caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é o PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos. Nunca mais eu ando com essa gente, nem que o pau tore. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver. Se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivessem oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada
que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio. Aí de repente os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora como isso não. Aí no 7 de setembro a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência. O Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. O PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. E mesmo esse país está ferrado. Um cara como o Lula, que produziu o Bolsonaro, porque eu sei comovidamente que o Bolsonaro não existiria. Você acompanha a vida do Congresso, sabe quem era o Bolsonaro. Pro Lula, o direito, a coisa... a moralidade, é tudo uma coisa para os outros. Para o Lula e para o PT, é para os outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo para a imprensa, de um sonho de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro. E quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, está tudo em segredo o que ela está fazendo, o que ela está recebendo, com quem que ela está conversando, tudo em segredo. Esse é o papel, inclusive, para falar de esquerda, mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam, e os seus puxadinhos, né, não entendem, se dissociaram, se apartaram da vida brasileira. É o papel das igrejas evangélicas. O centro da operação institucional do Brasil é roubalheira, emenda disso, emenda daquilo, roubando tudo na cara da freguesia, sabe? E a imprensa dizendo que o Lula vetou 5,3 bilhões de reais de emenda, quando o Lula sancionou 53 bilhões de reais de emenda. 53 bilhões de reais de emenda. Isso, cada deputado, por cima da mesa, vai levar 52 milhões de reais por ano para sua base. Nunca mais um jovem entrará na política brasileira. Estão destruindo tudo e a imprensa calada. A gente esculhambava o Bolsonaro com emenda do relator e não sei o quê. Fomos no Supremo Tribunal Federal reclamar. O Lula está fazendo dobrado. E eu enlouqueço quando eu vejo o Lula falando bobagem. Covardão. Aí chama o Bolsonaro de covardão. Você vai ver, todos vão ver. A defesa técnica do Bolsonaro vai usar o depoimento do Lula, a frase infeliz, outra frase infeliz, não está nada bem, do Lula. O respeito real que o Lula tem por feminismo, questão étnica, é zero. Sim. Quando ele foi eleito, estava lá a novidade das cotas para as universidades. Aí o Bonner perguntou na Globo, disse assim, mas qual é o critério? Que, aliás, é um assunto muito contemporâneo com esse tribunal racial aí que a USP montou, né? Então, qual é o critério? Como é que você vai identificar